Olá, nono ano, aqui é a professora Tayana. Vamos dar continuidade à aula do nosso livro. Na semana passada eu encerrei com vocês o capítulo 4, sobre a crise de 1929 e o surgimento na Europa dos regimes totalitários, no caso aí o nazifascismo. E aí na aula de hoje a gente vai estar vendo, analisando o capítulo 5, que é o Brasil nos anos de 1920. Então, peço que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem a aula do capítulo 5, página 90. Então, nós vimos aí o que seria o período entre guerras, caracterizando a década de 20 e 30 no que estava acontecendo aí no mundo. E hoje a gente vai estar analisando o que estava acontecendo na década de 20 no Brasil. Os anos 20 vão ser bem significativos, tá? Os anos 20 do século 20 vai ser marcado por intensas transformações, não só política, mas também econômicas e sociais no Brasil, tá? Ao longo aí do capítulo 3, vocês deram uma lida, sobre o Brasil republicano, Brasil oligárquico, ou também chamado de Primeira República. Nós vimos que naquele período foi um período marcado pela dominação das oligarquias no cenário político, Duas oligarquias vão dominar a política brasileira, a oligarquia de Minas Gerais e a oligarquia de São Paulo. Tanto que esse período vai se caracterizar pela chamada política café com leite, O café representava São Paulo e o leite Minas Gerais. Esse período vai ser um período marcado por fraudes eleitorais, pelo controle do sistema político e eleitoral dos chamados coronéis, pelo chamado coronelismo. Vimos também que esses coronéis, eles utilizavam de mecanismos de violência, compravam votos, faziam trocas de favores, fraudavam as eleições, numa tentativa de se manterem, de se perpetuarem no poder. Então isso caracterizou o cenário político da chamada Primeira República. Com relação à economia, o Brasil nessa Primeira República vai ter como principal produto o café. O Brasil vai se transformar no maior produtor de café, de exportação cafeira do mundo. Então, o nosso principal produto das nossas pautas aí de exportações era o café. Era o café que gerava muito lucro para a economia brasileira. E o café, a produção cafeeira, vai enriquecer os barões do café. Nós já estudamos isso, Então, durante aí essa Primeira República, os paulistanos vão se firmar no poder e vão estar controlando não só o setor político, como também o setor econômico, E o que a gente vai ver aí no capítulo 5? Eu vou estar utilizando o meu livro digital, como das outras vezes, Ele vai fazer, na introdução, uma descrição do que vai marcar essa década de 20 e início dos anos 30 no Brasil. A gente vai ter um aumento muito grande da população brasileira. Vamos ter um Brasil mudando de cara, O Brasil vai deixar aos poucos de ser um país em sua maioria rural e vai passar a ter um grande crescimento da vida urbana. A gente vai ter aí um processo muito rápido de urbanização, junto com a industrialização, Então, nesse período aí do café, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um boom na industrialização no Brasil. O surgimento de muitas indústrias, fábricas, principalmente em São Paulo. Então, a gente vai ter um crescimento muito grande da vida urbana nesse período, E aí, na página 91, ele vai trazer para a gente o que seria a crise da República Oligárquica, ou seja, a crise na Primeira República, Em meados da década de 20 para a década de 30, essa república oligárquica, onde os coronéis comandavam, aonde aí se perpetuava no poder a oligarquia, ora mineira, ora paulistana, vai começar a entrar em crise, Por conta de quê? Por conta, primeiramente, da desvalorização do café.
a crise de 1929 vai impactar na economia brasileira, né, desvalorizando cada vez mais o preço desse produto no mercado, o que vai começar a trazer grandes prejuízos para os cafeicultores, certo? O que vai também despertar muitas críticas, principalmente da classe média urbana, de membros de outros setores que vão começar a reivindicar tamanha atenção do governo, assim como o governo dava incentivos, né, fiscais, empréstimos ao café. Então, outros setores vão começar a reivindicar uma maior atenção do poder público, né, de investimentos. Então, a partir do momento em que o café entra em crise, se percebe a necessidade de se investir em outros setores da economia brasileira. E isso vai impactar bastante no poder e no controle político dos tradicionais líderes ligados à produção cafeeira, tá? Novos personagens, como ele traz na página 91, vão estar surgindo nesse momento aí de intensas mudanças no Brasil. A chamada burguesia industrial, a classe média urbana que está surgindo nesse processo de urbanização, de industrialização, como também a mão de obra operária, né? O operariado. Então, a gente tem esses novos personagens que vão começar a reivindicar mais participação política, vão estar reivindicando mais a atenção do governo, vão estar reivindicando melhorias, tanto salariais, como também incentivos para a expansão dos seus negócios. Então, é nesse cenário de mudanças que esses novos personagens, esses novos sujeitos históricos vão começar a fazer uma dura oposição às oligarquias tradicionais, tá? E aí eu queria que vocês marcassem no livro de vocês, na página 91, tá? Sobre esses novos personagens que vão estar surgindo dentro da década de 20 no Brasil, né? A chamada burguesia industrial. Deixa eu aumentar aqui o meu marcador. Essa burguesia, ela vai estar reivindicando, sim, maior espaço político, incentivos do governo, tanto fiscal como também de empréstimo. Vocês têm que lembrar que a atenção maior do poder federal, né, era realmente para a valorização do café. Então, olha aí, a burguesia industrial reivindicava o aumento de impostos sobre produtos estrangeiros de modo a proteger a indústria nacional. E isso, né, iria fazer com que o mercado brasileiro procurasse mais produtos brasileiros. Dessa maneira, incentivaria a produção industrial do país, tá? Outro grupo que vai começar a fazer oposição, né, a esses governantes das oligarquias tradicionais será aí, olha, a classe média urbana, ligada então às atividades industriais, bancárias, às atividades comerciais. E o que eles vão estar reivindicando? Principalmente, olha aí, o voto secreto e a moralização do processo eleitoral. Tayana, como é isso? Moralização? Vão estar aí reivindicando um processo mais justo, mais limpo, né? Onde se criasse uma justiça eleitoral, se tivesse mais fiscalização, numa tentativa de evitar, vamos dizer, a corrupção no sistema eleitoral brasileiro. Então, essas vão ser as principais reivindicações da classe média urbana. Outro grupo que vai também, se destacar aí, o operariado, os trabalhadores, né? Pressionavam o governo para obter melhores condições de vida e de trabalho, além também de uma maior participação política. E, gente, esses grupos aí, eles vão começar a se articular, vão começar a fundar partidos de oposição aos partidos tradicionais, como ao Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. É aí que vão surgir partidos como o Partido Comunista do Brasil e o Partido Democrático. Então, esses novos grupos, esses novos personagens
que vão estar surgindo principalmente nos grandes centros urbanos, vão começar a fazer críticas, oposição a esses governos oligárquicos, em especial a oligarquia de São Paulo e Minas Gerais, tá? Na página aí, 90, na página 92, ele vai trazer para vocês um movimento tenentista. Outro grupo que também vai começar a fazer uma dura oposição a essas oligarquias tradicionais vai vir do Exército Brasileiro, formado aí por jovens tenentes, que também reivindicavam essa moralização nas eleições, começaram a reivindicar por uma mudança no sistema eleitoral, como a introdução do voto secreto, defendiam também, né, o ensino obrigatório para todos, fim das fraudes eleitorais. Então, esse grupo, vindo aí do Exército, vai fazer uma grande oposição aos governos oligárquicos, tá? E aí eu queria que vocês também marcassem aí na página 92, nesse primeiro parágrafo sobre o movimento tenentista, quais serão as suas principais reivindicações, tá? Então ele diz aqui, ó, no finalzinho da segunda linha, provenientes em sua maioria das camadas médias da população, acreditavam que cabia ao Exército a tarefa de moralizar a política e derrubar a oligarquia, a República Oligárquica, contando com a popularidade e atraindo a simpatia dos grupos de oposição ao governo. Eles defendiam, olha aí, o voto secreto, reformas políticas e sociais e o fim das fraudes eleitorais. Então, se tiver uma questão perguntando quais eram as principais reivindicações, o que desejava o chamado movimento tenentista, tá aí, defendiam o voto secreto, reformas no sistema político, reformas sociais, como, né, o sistema de ensino obrigatório, gratuito, e também o fim das fraudes eleitorais. Esses tenentes, eles vão ser responsáveis por uma série de movimentos, né, que tentavam realmente derrubar as antigas oligarquias, como o chamado episódio do 18 do Forte, a chamada Coluna Paulista, onde aí tinha como integrantes esses jovens tenentes que buscavam essa mudança, né, dentro da política brasileira, e como também a famosa Coluna Prestes, né? A Coluna Prestes, sobre a liderança aí do Luiz Carlos Prestes, percorreu o Brasil numa tentativa realmente de tirar do poder esses antigos coronéis, tá? Então, eles acabaram, de certa maneira, durante muito tempo, fazendo uma dura oposição a esses governantes locais. Porém, o movimento vai acabar sendo desarticulado, né? Vai sofrer aí com as pressões tanto do Exército Nacional, como também de jagunços, até mesmo de cangaceiros que vão ser contratados pelos coronéis para tentar desarticular a famosa Coluna Prestes, tá? Aí na página 95, ele vai trazer para a gente analisar aí no tópico 2, a cultura urbana se transforma. Então, a partir também da década de 20, como eu falei para vocês, a gente vai ter um aumento muito grande na vida urbana, na urbanização, os grandes centros aí, né, os grandes centros urbanos. Fortaleza vai estar se modernizando, Rio de Janeiro vai passar por um processo de intensas reformas, São Paulo também, né, Minas Gerais, Belo Horizonte. Então a gente vai estar vivenciando aí na década de 20 um crescimento dessas grandes cidades muito grande, tá? E um dos maiores eventos que vai estar ocorrendo aí em São Paulo, vai marcar aí a comemoração do centenário da independência do Brasil, foi a famosa Semana de Arte Moderna, um dos principais eventos aí que marcam essa era de modernização, essa era de inovação, né, trazendo a ideia do progresso, de se valorizar a arte nacional em busca aí dos elementos culturais, aquilo que caracteriza o que é o povo brasileiro.
Tá? Então, a Semana aí de Arte Moderna, tendo como nomes aí Anita Mafaldi, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, entre outros. E aí na página 95 ele fala um pouco aqui, ó, do que esses artistas que se reuniram no Teatro Municipal, o que eles traziam de novo, de inovador e o que eles defendiam para a arte brasileira naquele momento. Então, aqui, olha, a mostra pretendia inovar ao dar destaque às vanguardas de produção nacional. Esse movimento privilegiava representações de temas ligados à cultura brasileira. Nas artes plásticas apareciam com mais força os elementos negros, indígenas e cenários que realçavam a diversidade nacional. Então buscava-se a retratar o negro, o índio, o caboclo, o sertanejo, buscava resgatar esses elementos da fauna, da flora do nosso cotidiano, as cores, né? Tentavam expressar nas cores a fauna, a flora brasileira, os nossos costumes típicos, né, os nossos personagens típicos. Então, esse movimento inovador buscava resgatar um pouco das raízes da cultura brasileira. Tá? Então, também o movimento marca essa década de 20 no Brasil. E ele vai falar um pouco sobre os artistas negros, né, de destaque aí a Arthur Timóteo, que é tido como um pré-modernista, o Arthur Timóteo e o seu irmão João Timóteo, grandes nomes aí da chamada arte pré-modernista. E aí no ponto 3, ele traz pra gente a chamada Revolução de 30, que de revolução na verdade não teve nada, tá? A Revolução de 30 vai levar ao poder um representante aí de uma outra oligarquia tradicional, Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas. É através dessa Revolução de 30 que Getúlio Vargas chega ao poder no Brasil. O que estava acontecendo no final dos anos 20? Estava se aproximando as eleições para presidente do Brasil. Nós tínhamos aí o presidente em exercício, era o Washington Luiz. Ele era representante da oligarquia de São Paulo. Então, né, pela política em exercício, a política café com leite, Washington Luiz deveria indicar para participar das eleições, apoiar um candidato mineiro. Porém, para a surpresa de todos, ele vai indicar Júlio Prestes, paulistano, como ele. É claro que isso vai desagradar a oligarquia da onde? De Minas Gerais, que vai se sentir, de certa maneira, traída. É aí que Minas Gerais vai buscar apoio político para lançar um candidato de oposição ao candidato de Washington Luiz. É aí que a oligarquia de Minas Gerais vai se unir com a oligarquia da Paraíba e com a oligarquia do Rio Grande do Sul e vai lançar um candidato para as eleições, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas que vem lá daquele movimento tenentista, tá? Então a gente tem aí as eleições de 1930. De um lado, Júlio Prestes representando São Paulo, do outro, Getúlio Vargas representando Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tá? E a Paraíba. As eleições ocorrem da mesma sistemática, voto aberto, com fraudes, com corrupção. Júlio Prestes acaba vencendo as eleições. O que vai começar a se articular nos bastidores? De que ocorreram fraudes, de que o processo foi ilegal, porém, ocorreram fraudes dos dois lados, né? O lado que havia perdido a Aliança Liberal não aceitou o resultado das eleições. Nesse período vai ocorrer também aí o assassinato de João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas. Ele morreu por causas aleatórias, que não envolvia questões políticas. Porém, Vargas vai se aproveitar desse momento, né, de crise e vai alegar que havia aí João Pessoa havia sido assassinado por questões políticas. Ele vai usar isso aí para tentar provocar,
né, um sentimento de vingança, de que as eleições, de que o processo havia sido ilegal e que deveria ser paralisado. E é aí, gente, que diante dessa não aceitação do resultado das eleições, dessas inúmeras revoltas e situações, vai eclodir, vai surgir então aí a Revolução de 1930, né? A gente vai ter uma revolta mesmo armada, impedindo aí o Júlio Prestes de tomar o poder, afastando do governo, da presidência, o Washington Luiz. É aí que vai se decidir entregar o governo do Brasil, né, no caso a presidência do Brasil, de maneira provisória a Getúlio Vargas, que havia aí sido segundo lugar nas eleições, tá? E é dessa maneira que Vargas chega ao poder. Então aí na página, no livro de vocês, né, página 97, vai falar aí um pouco sobre esse cenário das eleições de 1930 e como Vargas chega ao poder. Olha o que ele diz aqui no terceiro parágrafo. Em um primeiro momento, a oposição aceitou o resultado das eleições, mas o assassinato de João Pessoa, provocado por conflitos pessoais e disputas em seu estado, a Paraíba, precipitou o movimento político-militar que pôs fim à República Oligárquica. Era a Revolução de 1930, nome dado na época por seus líderes e apoiadores e consagrado pelos pesquisadores do período. Então é nessa forma que o Vargas vai chegar ao poder. E a chegada de Vargas ao poder, né, vai ser passado como uma era de renovação, uma era de mudança, algo revolucionário, mas que na verdade não vai se mostrar assim. A gente vai ter só uma mudança de comando, tá? A gente vai sair as antigas oligarquias de São Paulo, do domínio político, e outras oligarquias vão aí assumir o poder, continuando a dar as cartas, né, comandando o país, os grandes donos de terra, os grandes industriais, tá? Então, olha o que ele diz aí no último parágrafo. Começava o que se chamou na época de República Nova, em oposição à República Velha, dos coronéis, dos cafeicultores. Grande parte dos historiadores, porém, convencionou chamar o período de Era Vargas. E é isso mesmo, o período que vai de 1930 até 1945, que vai ser o tema dos nossos próximos capítulos, é chamado assim de Era Vargas. 15 anos, Tayana, isso mesmo, 15 anos. Getúlio Vargas vai permanecer 15 anos no poder. E olha o que eu disse hoje, o poder, o cargo de presidente foi entregue a Getúlio de maneira provisória, mas logo ele vai fazer jogos políticos, vai conseguir inverter a situação e ele vai permanecer 15 anos no poder, tá? E aí, seguindo no livro de vocês, na página 98, né, ele vai fazer um mapeando os saberes, onde ele dá uma revisada sobre o que a gente leu, que vocês vão fazer uma leitura, né, mais profunda e o que eu expliquei para vocês. E logo aí na página 99, a atividade para vocês realizarem aí no caderno, tá? Perguntas e respostas sobre a nossa aula de hoje. Então, bons estudos para vocês e até a próxima semana.